Olá, estamos aqui de novo com aquelas nossas conversas com livres pensadores. Eu agora vou até fazer uma nova playlist com pessoas, com ateus, com pessoas de outras denominações religiosas. Eu nem perguntei ainda para o Eduardo se ele é ateu ou se não é. Seja muito bem-vindo, meu querido. Nós estamos aqui com o Eduardo Sujizaki, de Goiânia, Goiás. Eu vou passar para ti. Tu te apresenta e nós vamos começar essa nossa conversa, que tem muita coisa para gente falar. Bem-vindo. Boa noite, Suzana. Boa noite às pessoas que seguem a Suzana. É um prazer estar aqui com vocês. Especialmente é um prazer falar com o Rio Grande do Sul, Sim, onde o meu grupo de pesquisa tem vários membros. olha que lindo. A Fabiana Esquidamini, que trabalhou muitos anos aí em São Leopoldo. Muito pertinho aqui. São Leopoldo É, é. Meu filho estuda em São Leopoldo. Uhum. a Zuleika, que é psicóloga professora da Unicinos. Nossa, que legal, Eduardo. Que Temos bacana isso. vários membros aí no Sul, mas são as duas pessoas mais ativas que pertencem à coordenação do grupo de pesquisa La Folie, que atualmente ainda se chama História da Loucura, um grupo interdisciplinar, mas que pesquisa a história da loucura, e agora nós vamos transformar em História da Exclusão, por causa da diversidade de pesquisas, né? Sim, sim. É sediado aqui em Goiânia, mas tem gente de todas as regiões do Brasil e tem até um membro da Argentina. E Olha ficamos que bem contentes lindo com isso. isso, gente. Que bonito isso, né, Eduardo? A gente conversando tão longe assim e tendo essa. E vocês com pessoas aqui do lado, uma cidade vizinha. É, Fica, sei então, lá, 30 quilômetros e aí eu daqui. conheci a Suzana assim, né? O nosso grupo compôs a construção do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Palestino. E aí Esse é o nosso ponto em comum, né, Eduardo? Isso. E aí, uma pessoa daqui de Goiânia, a Joyce Cabral, cuja Sim, família amor. todinha é espírita, né? A gente articulou o pessoal espírita para estar compondo as atividades do comitê, e eles compõem e têm participado Ai, que muito bacana. ativamente. E aí a Joyce reuniu um grupo no começo eram umas 70 e mais de 70 pessoas espíritas com um contingente maior ali do centro, aqui do Centro-Oeste, mas com contatos de todo o Brasil, né? Vocês espíritas têm eu percebi ali estando acompanhando o grupo de vocês, apesar de não ser espírita nem por formação, nem apenas Sim, por amizade, né? sim. Que vocês têm um laicato, assim, por assim dizer, para usar uma Sim, expressão. esse grupo de espíritas, nós somos espíritas laicos, sabe? Nós somos É, espíritas mais assim, para pesquisa, para a questão mais filosófica da. eu achei o grupo muito avançado, gostei Ah, que muito. bacana. Eu evito de discutir muito, porque assim, eu estou ali por causa da questão da Da Palestina. Palestina, Então, que é o que nos é, une. Exatamente. é. E Exatamente. aí o grupo foi, assim, algumas pessoas saíram no começo, mas não mais que 20. Atualmente o grupo tem umas 50 pessoas e estão Sim, bastante perseverantes, porque ficou bem claro, né, o perfil de discussão ali e as pessoas sim. são bastante respeitosas com o tema e eu gosto muito da Eu discussão. também, E aí estou gostando muito. aconteceu uma coisa interessante, eu queria contar para as pessoas que estão ouvindo, Ah, porque acho que revela um pouco desse carisma aí da Suzana. Nós estávamos conversando e daí uma pessoa chamada assim um nome que aparece para nós, né, que eu não tenho contato direto, aparece o nome Diana Amo ah, Daiane, e sim, sim, sim. aí O ela nome fez dela é uma Daiane. queixa que eu vou ler para vocês e para Leia. homenagear a Joyce, o grupo e a própria Isso, Diana. que as pessoas ali são tão, sabe, tão sensíveis, né? Sensíveis. Eu também acho. Aí ela disse assim: é tão revoltante depois que nós estávamos discutindo os últimos acontecimentos ali, Sim, principalmente
essa metralhada, essa chacina do pessoal que estava na fila da farinha, né? O massacre da farinha, O sim. massacre da farinha, um negócio completamente absurdo. É absurdo tudo que eles estão aprontando Tudo que e vem tudo que está acontecendo, tudo. Mas isso aqui deixou a Dayane muito revoltada, né? Aí o Márcio Salles tinha falado que era repulsivo, daí Dayana Amo disse: é tão revoltante, eu me sinto um nada por não ter o que fazer além de assistir esse horror. A humanidade parece o ensaio sobre a cegueira do Saramago. É. Aí eu fiquei assim, consternado com a Diana, porque ela esse sofrimento, e eu respondi assim: Diana, amo, entendo que a gente pode começar fazendo uma pequena coisa, deixando-se atravessar pelo fluxo de uma ação coletiva que nos parece justa. Não se sinta um nada. Você, junto conosco, pode fazer algo real. Convido você a nos ajudar a fazer acontecer a live de segunda com o Pastor Marcos, era que a gente estava preparando, que já Sim. aconteceu, inclusive. Eu vou lá depois É, dar uma olhada. Ai, que lindo. Eu achei tão bonita essa tua resposta, sabe? Porque, olha, Eduardo, a gente entra num processo de. Eu adoeci, tu acredita? Eu fiquei doente. Tô melhorando agora. Sim, ainda tô rouca. Eu tive um ataque de bronquite que não acabava mais. Sabe? Me baixou assim, tipo uma tristeza de mundo, uma coisa. Como é que nós podemos estar vivendo isso? Sabe? uhum, E, e o corpo responde, né? O corpo ele somatiza, ele e eu percebo isso que tem muitas pessoas que saem dos grupos de discussão, saem porque não aguentam carregar essa dor, ah, sabe? É bem assim é, pesado isso. Mas enfim, é. nós estamos aqui, nós estamos juntos e eu acho que não fosse a militância que o mundo todo, que em partes do mundo todo está fazendo, nas ruas, nos shoppings, eu tenho visto muita gente ir para os shoppings, na internet, não fosse isso, eu acho que nós estaríamos vendo uma coisa muito mais trágica. Eu acho, Suzana, que essa experiência nossa de estar vivendo isso é um pouco uma novidade, sim, no Brasil. Sim, Você veja, que eu saiba, né, o Brasil não teve um tipo de participação paralela ou análoga a essa, por exemplo, em relação à guerra no Vietnã, é, para dar um exemplo, né? Há é. tantas outras catástrofes, né? Nós não estamos, por exemplo, seguindo de perto outras situações que, inclusive, estão acontecendo no mundo nesse momento. Eu penso que o caso do que ocorre agora está ligado, em primeiro lugar, justamente a essa possibilidade comunicativa nova que é a internet, a massificação dela no nosso país. Eu Exatamente. acho que esse é a porta de entrada tecnológica. A segunda é a presença palestina e árabe e muçulmana no Brasil, que Exatamente. permitiu A colônia esse tipo palestina é bem grande. grande e isso permite, é, digamos assim, um nível de comunicação melhor do que em Uhum. relação a outras relações ou a outros povos, né? E também é, me parece, agora isso é uma hipótese interpretativa, um momento político muito específico que nós estamos vivendo, e eu vou dizer assim, o modo como eu analiso, como eu vejo, e estou à disposição Sim, da sua crítica ou nada. questões. Eu vejo assim, Suzana, que o fato de que essa guerra ela ocorreu no momento em que o imperialismo está enfrentando uma derrota muito Sim, importante, que é concordo a guerra, plenamente. que é a OTAN inteira Uhum. atacando a Rússia sozinha. E esse confronto, ele me parece que é o pano de fundo tecnológico
do que está uhum. acontecendo no mundo hoje. Há uma mudança no cenário tecnológico internacional muito difícil de nós que não somos especialistas, não trabalhamos em inteligência, saber. Mas há indícios muito claros. Vocês viram essa semana, por exemplo, uma coisa realmente extraordinária, que foi a inteligência russa ter conseguido flagrar uma conversa de generais alemães, uma Sim, conversa protegida pela tecnologia do Reich alemão. Então, assim, esse vazamento mostra uma situação tecnológica nova, e eu estou dizendo isso para dizer dessa, por exemplo, nós estamos tendo aqui no Comitê de Goiânia hoje praticamente um acesso direto às informações do mundo árabe. Nós é. conseguimos, através de diversos contatos, que essas informações são traduzidas para nós em tempo recorde, né? Então, Maravilha isso, Eduardo. e aí, olha só para terminar esse E o bom é raciocínio, é que outra vocês coisa que eu podem vou. repassar essas, Isso é essas repassado informações. Que para bonito o isso. comitê todo, Sim. certamente. Aí vocês vejam uma coisa: é, a Palestina vive de um enfrentamento com essa situação desde o desfecho da Primeira Guerra Mundial, Uhum, que entregou a Palestina na situação de um protetorado do Império Britânico. uhum. Sim. Essa situação foi estabelecida num acordo após a Primeira Guerra Mundial, no desfecho da Primeira Guerra, que esse protetorado, protetorado em inglês, Ah, do que Reino Unido palavra sobre que a não combina, Palestina, meu Deus. ia se extinguir num prazo que já estava previsto para a década de 40. E aí, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o processo da Segunda Guerra Mundial, ele coincidiu com o processo do encerramento do mandato Aham. britânico. Ocorre que, com o encerramento do mandato e a nova ordem mundial, cuja cabeça do império capitalista ele se desloca da Inglaterra para os Estados Unidos, com a enorme vantagem que os Estados Unidos tiraram dessa guerra europeia, né, que trouxe Sim. tantos prejuízos para todos os países Europa europeus, os Estados destruída, Unidos, né? Europa destruída, os Estados Unidos assume o controle do capitalismo internacional, Uhum. né, divide a Alemanha, né, a Segunda Guerra sacrificou enormemente a população russa, né? Acabou com o Os Japão. russos acabam com o Japão, quer dizer, os Estados Uhum. Unidos. Então, aí, o que que acontece? Nesse período, ocorreu que, havia um andamento de um movimento sionista que vinha do século XIX e que estava se preparando para esse encerramento do mandato britânico. Mas, com o desfecho da Segunda Guerra, a nova ordem imperialista mundial possibilitou algo que nem o movimento sionista imaginava possível, que era a retomada do espaço da Palestina por um projeto chamado de Israel. Uhum. Durante esse período todo, que vai do Financiado ano plenamente, né? Financiado pelo plenamente imperialismo, pelo imperialismo. certamente. Aí os Estados Unidos entraram, né, nessa jogada, e vocês vejam, desde o ano 70, quando o Império Romano dissipou a liderança do reino, do que seria ali ainda esse espaço dos sumos sacerdotes de Israel, que Uhum. estavam sob o domínio romano, do Império Romano, mas o Império não queria mais essa aliança que havia entre o Império e as lideranças de Israel ali, que foram aquelas que, né, entregaram Jesus para ser Sim. morto pelo Império Uhum. Romano, o Tribunal de Caifás, né, de Tem que contar Anás de isso para os Caifás, neopentecostais. entregaram Jesus para ser morto Sim, pelo Império Romano por razões religiosas, porque o grupo de Jesus era um grupo messiânico e o templo de Jerusalém não aceitava os messianismos, né? Os grupos messiânicos, né? O grupo de Jesus era um deles.
Então, desde a década de 60 de 70 da era cristã, essas lideranças judaicas vão para o que se chama de diáspora. Mas o povo simples estava lá e continuou lá, quer dizer, e durante esse período, esse espaço ele se transformou num espaço muçulmano, né? E o povo que está lá ainda é um povo semita, é o mesmo povo semita da época de Jesus. Inclusive, as pesquisas históricas mais sérias consideram Jesus palestino, né? que Jesus é um palestino, Sim. como aquelas pessoas que estão lá hoje. Elas mudaram de religião no curso de dois milênios e tantos, né? Que já se passaram. Mas aí, nesse processo, o judaísmo ele se transforma numa religião esparramada pelo mundo, né? Com forte presença no leste europeu, no mundo asiático, etc. O movimento do sionista, ele agregou algumas dessas pessoas e começou a financiar essas pessoas para virem Uhum. para a região, até mesmo de antes do fim do mandato do britânico, né? E quando do encerramento do mandato, então a ONU já existia e se negociou dentro da ONU o que seria o que ia ocorrer com o espaço daquilo ali. O projeto e a reivindicação que havia do sionismo era que eles queriam um Estado, e os palestinos queriam um Estado. Mas a população era tão pobre, era tão humilde, que eles estavam na mesma situação que os países pobres hoje estão na Organização Mundial do Comércio, sem Sim. condições de pagar a despesa tudo, de ter escritório na Suíça, né, em Genebra Tem e nos condições de lugares, negociar, né, na sem verdade. condições de negociar. Nenhuma. A liderança lá de Israel, muito bem financiada, Sim. imaginem, conseguiu que só o Estado de Israel, que foi criado pela ONU, e não o Estado dos palestinos. Houve uma distribuição muito estranha do território, distribuíram o território para o Estado de Israel, recobrindo a população que já existia. Sim. Israel começa, então, o processo de expulsão da população. Esse Nossa. processo de expulsão da população, ele já havia começado antes, porque eles já estavam se instalando lá, mas aí ele se transforma num processo de expulsão militarizado É e massacre mesmo. Eles, eles eles vão partem para o expulsando massacre. e vão É. construindo um Estado cuja estrutura do direito é organizado para expulsar ou colonizar, num sentido completamente subalternizante, a população palestina. Há várias coisas que a gente ficou É um sabendo aí. apartheid, né, É um Eduardo? apartheid É um real, mas apartheid gravíssimo mesmo. Um cara que me gravíssimo. ajudou muito sobre isso é o professor, judeu de Israel, que foi expulso de lá ter que abrir o computador aqui, porque o nome, eu tenho esse problema. Quando Ah, eu não, começo a não, não falar te assim, preocupe. nomes próprios somem da minha Sim, cabeça. O Ilan Pappé, tive a sorte de achar rapidinho aqui a obra dele, que está no meu sim. computador. O Ilan Pappé me ajudou muito, tem me ajudado, eu ainda estou estudando os livros dele, a compreender essa coisa. A gente pode entrar em algum detalhe. Mas para terminar logo, o que eu queria dizer? Olha, chegar nesse ponto, vejam, o povo palestino, desde a implantação do Estado de Israel, na década de 40, após a criação da ONU, vem apanhando e levando derrotas, olha, sucessivas. Com Né? certeza. A própria implantação do Estado de Israel provocou um êxodo, uma migração de refugiados. A gente fez uma live com levantamento de fotos. É uma coisa dolorosa de ver o modo como os palestinos foram empurrados para fora de suas terras, de suas E casas. roubados, Mas né, Eduardo? roubados, Roubados. eles foram roubados. Roubados. E esse processo ele vem vindo, ele vem só piorando. E antes disso já havia ocorrido processo de massacre por parte dos ingleses, do Império Britânico, contra os movimentos populares do povo pobre lá da Palestina. Então, assim, Israel ele apenas herda essa cara imperial que já Sim. era dos britânicos. Eles, inclusive, eles fundam a legislação Meu é, Deus.
do Estado de Israel com base na legislação imperial inglesa que já estava lá, de tal forma que o sionismo ele é um misto, né? Muito interessante, porque Um ele é um misto de misto maldades. do Império Britânico, do Sim. próprio projeto filosófico sionista, que é uma enorme falsificação do Antigo Testamento, e é do imperialismo norte-americano que, né, se reveste com essa cara falsa, Aham. hipócrita, que é a cara da ONU. E não Sim, há, acho que entre as inúmeras maldades da ONU, a contra o povo palestino é uma das mais notórias. eu Aí, acho também. vejam, aí há o fato que está tão difícil de as pessoas digerirem, o próprio companheiro Lula ainda não conseguiu digerir, claro, totalmente isso, embora Sim. pareça que ele está digerindo cada dia mais, que foi, né, o ataque do dia 7 de outubro do conglomerado, da aliança das forças revolucionárias do Uhum. povo palestino, sob a liderança do partido atualmente mais representativo do povo, que é o Hamas, que ocupou o espaço político da OLP, porque a OLP, em grande parte, tinha delegado. Atualmente não, atualmente há forças da OLP que compõem esse grupo de combatentes. Ora, vejam o contexto internacional. O contexto internacional é que, num certo momento, pela primeira vez todas essas décadas, os palestinos conseguiram uma ajuda para compor uma milícia e fizeram, Exato. um, e fizeram, Tiveram uma uma, reação. É. fizeram uma reação, mas com um sucesso. Acabou a energia aqui, o computador. Olha que beleza. É Olha porque que bonitinho, só dá para ver o reflexo dos os teus óculos. olhos, É que eu dos tô com a teus bateria óculos. no celular e a transmissão do sinal do Wi-Fi está sendo pelo celular e não pelo Wi-Fi da casa. Então aí vai continuar. Então, gente, vejam Vamos só. Aí, continuar. O teu som tá bom. olha só, como é que um povo que realmente muito pobre consegue fazer um ataque armado É. ao Domo de Ferro, que é um sistema financiado pelos Estados Unidos, um sistema antimísseis, um sistema defensivo instalado em Israel, cuja finalidade principal é ser a porta de proteção do Império contra o mundo árabe. Né? Aqui Por quê? é. Porque o mundo árabe é a fonte mais estável de fornecimento de petróleo e com estudos de prospecção mais estáveis de fornecimento de longo prazo de petróleo do mundo o controle da torneira de petróleo do mundo passa pela presença do Domo de Ferro de Israel ali. Aí vocês imaginam, no Que meio coisa. do ataque da OTAN contra a Rússia, as forças do povo palestino, as forças armadas do povo, fazem um ataque que consegue disparar tanto míssil ao mesmo tempo que o domo de ferro ficou louco. O cálculo matemático do domo de ferro faliu porque é, ele não conseguia calcular, ele não havia sido programado para calcular tantos disparos simultâneos. Agora vocês Uhum. vejam por que eu estou falando do problema da informação. Isso aí só é possível Sim, através de uma nós informação. estamos, exatamente, nós estamos presenciando a guerra da informação, a guerra Da do informação, algoritmo. É, a guerra do algoritmo. do E foi algoritmo. só isso. Aí o resto disso, esse número de pessoas que Israel diz que morreu, nós já estamos sabendo, uma parte delas foi morta pelo Eles próprio mesmos, né? exército de Israel, Sim, que ficou doido, desesperado e saiu atirando feito uns loucos é. varridos, Eles porque têm, eles não imaginavam uma coisa uhum, dessa como possível. eles têm uma Né? diretriz no exército, né, que se chama a diretriz Aníbal, que é mata os reféns para que o Hamas não leve reféns para que a gente não tenha que negociar com o Hamas. Eles mataram todo mundo, talvez tenham matado alguns membros do Hamas, mas mataram os reféns que eles iam levar. E nós Porque, vimos isso, e né? nós, Vocês devem ter visto sim, depois no noticiário, quando houve a tentativa de entrega de reféns com bandeira branca, os soldados abriram fogo mataram, contra os seus próprios patriotas, né? exatamente, para não ter que negociar com eles. É. Olha, Então,
é muito, eu acho que assim, o que O nós estamos sionismo é vivendo, algo. Ah, voltou. 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 O sionismo está se revelando para nós, e isso é uma conquista do nosso tempo, né? Exatamente. E É, revelando uma cara medonha, né, medonha, Eduardo? medonha. Medonha, Então, medonha. acho que assim, uma coisa muito importante que aconteceu foi uma contribuição ímpar, me parece, do 247, mas que, na verdade, a primeira informação mesmo foi dada pelo Diário da Casa Operária, né? Sim. Mas que o 247, que tem maior alcance, Sim, imediatamente fez a o 247 divulgação, acaba conseguindo tem divulgar uma mesmo, né? função divulgar, que foi o quê? Que foi os rabinos chamados ortodoxos de Israel e de fora de Israel, tentando mostrar para o mundo que sionismo não é judaísmo, né? E que o judaísmo é uma religião e não um Estado, né? Uhum, E que o judaísmo como religião é contra aquilo que o sionismo faz contra o povo palestino. exatamente. O Então, sionismo é essa é uma doutrina da política, morte, é uma doutrina política. política, É. né? Isso é uma coisa muito interessante, porque, assim, para nós parece uma coisa meio normal que o judaísmo seja como que falseado, né, nessa situação do Estado de Israel, porque parece que a ponte entre o Antigo Testamento, né, e essa Uhum. situação atual, você faz uma leitura muito ao pé da letra, e aí parece que a ponte é muito fácil, mas as coisas são muito diferentes, não é? É. A história desse povo que sai do Egito, né, como povo escravo, que tenta encontrar um lugar entre outras tribos, não é? Que tenta ter um espaço. Isso, na verdade, se parece muito mais com a história do povo O povo palestino palestino. do que com o sionismo que se Sim. implanta lá como esse Estado armado com domo de ferro, É. né? O sionismo está Parece que parecendo mais o hoje, Império Romano, né? mais o Império Romano, eles estão do lado do Império. Hoje, o Davi que enfrentou o Golias, esse Davi é muito mais o, o pessoal palestino do que São os meninos na o Estado intifada, de Israel. né? Com Os meninos aquelas da jogando Intifada, que é o aquelas Davi, pedras, né? né? Gente, Querido, olha, ó, deixa pois eu não, te está acabando dizer, o tempo. 10 minutinhos nós temos, 9 minutinhos, na verdade. Ok. Mas olha, deu assim para a gente conversar perfeitamente. Eu adorei as tuas colocações. Eu acho que quanto mais, como tu disse, Eduardo, quanto mais a gente falar a respeito disso, porque parece que sempre foi uma coisa meio tabu, não se podia falar do sionismo, não se podia falar, porque eles sempre usaram a coisa do Holocausto como escudo de proteção. Isso aí é a nossa proteção, então aqui atrás a gente faz as maldades todas, vocês não nos critiquem, É, né? E olha, acho que não sei se fosse ainda nesses 10 minutos falar para vocês assim que contar um pouco dessa experiência goiana aqui da constituição do comitê. Eu acho que sim, uma das coisas muito bonitas que aconteceram aqui foi que a constituição do comitê deu para nós a possibilidade de constituir na cidade um convívio com os árabes, com os que bom. libaneses, com os descendentes, até com as pessoas da Turquia que estão aqui, principalmente através da mesquita muçulmana, liderada ou coordenada pelo Sheikh Kamal e pela esposa dele, a irmã Fátima. Mas outros grupos também, aí a mesquita árabe de Anápolis, Que legal. é, Eu não sabia que e aí vocês tinham uma comunidade tão grande a árabe. comunidade é grande, né, na cidade, e aí o comitê passou a se relacionar também com a organização deles mais associativa, né, é, que é o Mohammed aqui, que preside aqui na nossa região. E uma coisa que eu achei muito interessante, Suzana, assim, eu fui convidado pela Mesquita para fazer o curso de férias de árabe. Não sei Que por que eles me escolheram. legal! Eles me Ah, escolheram, assim, entre os membros do comitê, eles foram lá e disseram, nós estamos abrindo 10 vagas, né? E a irmã Eduardo, que Fátima coisa que linda organizou. isso!
É, e aí, nós passamos o mês de dezembro e janeiro, apesar né, de férias e feriados, a gente Sim, passou estudando árabe. Mas o mais importante para mim, que eu queria contar para vocês aí do Sul, meus amigos, sim, minhas amigas, essa terra que eu gosto tanto, sim, que eu fiquei muito impressionado. Nós estávamos ali todo sábado na mesquita. sim. E esse fato de estar ali deu para conviver um pouco com quem é o palestino mesmo, quem são os Que muçulmanos. bonito É isso. impressionante, eles recebem visitas, caravanas de peregrinos do mundo muçulmano, do mundo inteiro. Olha que lindo. Paquistaneses, é, é, egípcios, Nossa, que gente lindo. de diversas turcos passam ali. E são hindus também, gente da Índia, né? Eu nem sei dizer para vocês porque eles não falam português, né? Então Sim, e a gente estava ali para aula e eles dentro da mesquita, né? E eles têm o horário deles de rezar, então a gente parava a aula para eles rezar. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eles são gente muito simples, muito pobre. sim, Vocês podem imaginar um peregrino religioso? Teve um dia, a gente fez almoço, nós do grupo que estávamos ali convidados, levamos coisas para almoçar. A irmã Fátima preparou coisas, também um macarrão com carne moída, essas coisas, sim, bem sim, simples assim. E aí havia duas pessoas que eram peregrinos religiosos, que estavam de passagem, que comeram com a mão. E eu oh, senti que eles comem com a mão, os outros sim, não. sim, E eu sentia assim que eles estavam bastante tímidos né? Mas vocês imaginem, vocês sabem que, por exemplo, nós ainda temos, mesmo ali na periferia de Cuiabá, pessoas das comunidades indígenas. Eu tive e sim, visitando famílias assim que comem com a mão. São sim. pessoas que São os são povos povos originários, é. ancestrais, Uhum, são povos indígenas, né? é. E isso foi me dando uma. O próprio Sheikh Kamal é originário da Palestina. Veio para cá, eu não sei dizer em que condições, né? Mas ele veio para cá depois de ter se convertido. Ele não era um religioso assim tão forte de ser líder de uma mesquita, mas ele se torna e nesse processo ele vem para cá e fundou primeiro, acho que começou a trabalhar numa mesquita em, em Anápolis e mais recentemente fundou essa mesquita aqui em Goiânia. Gente, a mesquita aqui em Goiânia é de telhado de telha de amianto ainda. Sim. A mais ou menos uns 3 palmos à altura acima da minha cabeça, É um uma prédio telha extremamente desaguando na simples. outra, Aham, é uma casa, sim. na verdade, é um depósito de fundo de uma casa que é alugada para outra gente, Oh, tadinhos. sabe? E mesmo assim eles recebem peregrinos. Recebem peregrinos, fazem comida. O sheik Oh, convida todos do comitê para ir almoçar com ele olha toda que coisa mais sexta-feira, querida. porque São toda pessoas muito sexta-feira carinhosas também, sabe? eles Lógico, se dentro da parecem, cultura. Tudo. eles se parecem demais com o povo do interior brasileiro. Exatamente, sim. Sim. Esse é o povo palestino. É. Agora vocês imaginem, gente, vocês podem imaginar se os indígenas brasileiros levantassem um dia e dessem uma surra, por exemplo, nos militares que fizeram o Aham, golpe de 64 no sim. E Brasil, que mataram um que monte de nem os indígenas, né? Que fizeram que um mataram, que massacre. escravizaram. Nós temos Uhum. tantos filmes que documentam Seria o o que os 7 militares fizeram. de outubro, né? Seria o Seria o 7 de 7 outubro. de outubro, sabe? Exato. Então, assim, a resistência do povo palestino Precisa fez ser uma grande respeitada. reviravolta. E Precisa fez ser. isso no momento que o imperialismo está numa crise muito profunda. O imperialismo está muito desesperado. O golpe no Brasil, o golpe contra Dilma, é o resultado de um desespero Aham, terrível. Os Estados Unidos gastaram quase US$ 1 trilhão para fazer a invasão do Iraque. E sim. tiveram que sair de lá. Vocês estão vendo. Os iraquianos não aceitam mais a É. presença dos É como soldados se fosse um norte-americanos animal lá, feroz, ferido, aí ele ferido e fica atirando para todo atirando para lado. todas as. Fica completamente É. perdido e A dívida violento, dos Estados né? Unidos é de US$ 33 trilhões, subindo a US$ 1 trilhão por ano, o preço É, de uma guerra dessas.
E o controle da torneira de petróleo do mundo é essencial. Vocês já ouviram falar algum tanque de guerra, algum avião de guerra, alguma máquina de guerra que é movida sem petróleo? Só Claro. mesmo as máquinas atômicas. O resto é tudo movido a petróleo. É. Vocês olhem a É uma frota de economia, veículos a no economia mundo. deles toda é movida a petróleo, né? É a economia da Petróleo. guerra. Eles têm A economia da economia guerra. da guerra. Exatamente. Então, o É. controle sobre o mundo árabe é enorme. Aí vocês compreendem de que maneira que os palestinos estão passando pelo que estão, os povos irmãos ali, que são basicamente não só a mesma O Líbano religião também, muçulmana, novo daí. começa. Vai no teu raciocínio. Estava dizendo assim, esses povos vizinhos, esses estados vizinhos, eles foram, vários deles, são estados criados no esquema do pós-Segunda Guerra Mundial, Uhum. é, que é o seccionamento artificial dos povos para o controle imperialista mundial. E aí os Estados Unidos e o Na imperialismo África também, né? Na europeu, África também. na África também é a Uhum. mesma coisa, no leste europeu Uhum. também, né? Uhum. A própria divisão entre a Ucrânia e a Rússia também, Ah, né? é dividir É, para governar. então, assim, vocês vejam, vocês podem imaginar todo esse massacre ali e pessoas que têm parentes lá e que estão esparramados em todos esses estados aí, pressionando seus governos não conseguem fazer nada pelo povo palestino. E por que que não faz? Não faz porque tem a faca no pescoço, né? Sim, porque Dívidas, sabe que eles vão ser os próximos. Banco Mundial e a Armada. Quer dizer, o Aham. fato de que os Estados Unidos estaciona na boca, né, ali no fundo do Mar Mediterrâneo, encostando mesmo com a região da Palestina, é o maior porta-aviões da sua frota, né, logo após os acontecimentos de 7 de outubro, mostra muito bem que eles ficaram com muito medo da reação de solidariedade dos outros das outras comunidades, países, estados É. árabes, muçulmanos da região. Né? E aí a Suzana está falando aí dos pequenos conflitos do Hezbollah e de outras organizações, como os Houthis, né? Outras organizações que são irmandades muçulmanas reagindo contra os seus próprios governos, em alguns casos, e certamente contra Israel e contra os Estados Unidos. Né? E aí, isso tudo, nesse contexto da crise do imperialismo. Hoje, os Estados Unidos não têm condições econômicas de manter o império. Eles estão mantendo esse império à força de armas, que, por sua vez, são mantidas com a impressão de um ouro sem lastro. O dólar, de um ouro sem lastro, Uhum. não, de um dólar sem lastro. O lastro Sim, do dólar hoje é bala de canhão, é sim, porta-avião. Esse que é o lastro do dólar, né? sim. Então, essa dominação, ela está caindo aos pedaços. Nós estamos vendo a crise profunda da burguesia norte-americana dividida, porque a burguesia nacional, o capitalismo nacional, não vê interesse naquilo que o capitalismo representado na Bolsa de Nova York, né, representa através do domínio do Biden, né, Sim. e das guerras que o Biden tem imposto. Então, o capitalismo nacional não está satisfeito com isso, porque a economia norte-americana não vai nada bem, a dívida externa deles vai arrastar, a hora que eles quebrarem de todo, vai arrastar o mundo inteiro numa crise sem precedentes, e então o imperialismo está, como a Suzana disse, caindo atirando. Essa Agonizando. Uhum. agonizando. Essa percepção, gente, vem não, não são nenhum radical Não são que a vozes da gente nossa possa cabeça. é, são figuras como, por exemplo, Hobsbawm, né? São Sim, figuras como David Harvey, são estudiosos aí do mundo inglês, né? Que era império e que estão dizendo, olha, o modo como as coisas estão indo com o imperialismo norte-americano, as coisas estão indo muito estão indo para o mal. buraco.
Olha estão indo o para o que está buraco. sofrendo a população, a sociedade norte-americana. Gente sendo jogada na calçada para morrer no inverno, no inverno, Vocês vejam as tirados revoltas dos dos negros hospitais. colocando fogo em delegacias, como nós vimos aqui, coisa de um Aham, ano, um pouco mais, não aham. lembro. Ou seja, as condições revolucionárias no interior dos Estados Unidos estão acesas. Aquilo foi sufocado, né? A polícia coloca o joelho até sufocar e matar o negro, mas e Não, aí tem muita vocês coisa que vejam o está nível do acontecendo. embate. Mas na hora em que a situação arrochar, isso tudo vai reaparecer. Então, esse é o contexto, né, internacional que permitiu, né, vocês vejam, olha o que os hutis estão impondo ao comércio mundial, gente. Sim, eles bloqueando os Eles navios. estão Meu impondo, eles estão Deus. impondo uma mudança no preço dos seguros dos navios do mundo inteiro, né? Uma mudança do mercado mundial. É um povo muito pobre, Sim, né? É um povo eles estão que passando luta com todas também as por um suas massacre. forças, As crianças lá também também estão morrendo massacrados. de fome. E estão impondo Uhum. sua no imperialismo, É um né? Que trabalho não de está dando guerrilha que eles estão fazendo. trabalho de guerrilha. Então, nós estamos vivendo numa época revolucionária, Muito, né? muito, E está na muito. hora dos nossos partidos ditos revolucionários assumir uma posição um pouco mais revolucionária e menos pelega, né? Sim, sim. Não, eu Porque concordo. senão vão ficar para trás. Agora, a gente tem que entender, eu consigo entender muito bem a posição difícil que é, e mesmo dentro dessa posição difícil, ele ainda se colocou, que é a posição que o Lula tá cercado Assim, dessas cobras assim, fascistas, né? a condição do governo É Lula, a minha terrível. posição é que nós devemos defender o nosso governo. Nós não podemos entregar nosso Não, governo, de tirar a jeito nenhum. sustentação do Lula. De Quando eu jeito falo nenhum. nosso governo, eu estou falando Lula, porque efetivamente o Lula optou por essa aliança ampla amplíssima, com a Sim, qual nunca concordei, mas se né? não, Mas acho que enfim, não nós conseguiria vamos nada. Não nós conseguiria. temos que sustentar o nosso governo para não Temos. permitir um outro golpe como o que foi dado contra Dilma. Não, Isso para não, nós e não permitiremos, não. Foi o que para os nos pobres trouxe seria ao uma Bolsonaro, desgraça né? muito maior. É, E foi o que seria. nos trouxe ao Bolsonaro. Foi o que nos trouxe ao Então, a minha Bolsonaro. posição é que nós não estamos aqui para aceitar o quanto pior, melhor, De não. jeito nenhum. Nós Nós vamos precisamos conseguir. defender o governo Lula, o Lula, perdão, o Lula. Eu defendo o Sim, Lula. Eu sim, não sim. defendo o Alckmin e eu não defendo essa turma toda que está nessa É, aliança. a gente tem que Vocês defender o sabem, Lula o Lula, e a que ideia que está ele está cercado, que ele está está conseguindo. cercado. Eu sou militante, além da Palestina, na questão da luta antimanicomial. E Olha aquilo que aqui. está acontecendo no campo da luta antimanicomial é um desastre. É muito ruim. O Sim. bolsonarismo Eles conseguiu, após minaram, né? Eles eles minaram minaram. todo um Nós processo. temos praticamente uma gestão bolsonarista na questão da Meu Deus, saúde mental. meu Por Deus quê? do Porque céu. é isso que dá a aliança amplíssima, É, né? meu Vocês Deus. viram, saiu essa semana aí uma carta aí do Rio Grande do Sul, dirigida ao PAIN e ao PT, contra essa história de constituir dia da comunidade terapêutica. Meu Nós, Deus da do luta céu. antimanicomial, somos totalmente contrários ao financiamento governamental das comunidades terapêuticas. Sim, Isso é esse sim, governo que está fazendo. Então, o porque fato de que nós somos críticos disso não significa que nós vamos deixar que o Lula seja derrubado. O que não, nós queremos fazer é apertar para que o Lula consiga ter mais força dentro do governo e colocar posições políticas mais à esquerda e mais populares, né? Ou seja, nós estamos brigando para conquistar o governo que está aí, né? sim, Mas de sim. forma alguma entregar o Lula como setores entregaram a Dilma, né? Eu nunca Não, entreguei, nós não vamos permitir que isso não aconteça, aceitamos de isso. jeito nenhum. E aí, Querido, assim, fala. só para encerrar, é só Claro, isso, claro. que essa entrada do Lula, né, dizendo que o que está acontecendo na
Palestina é o genocídio, Suzana, isso deu uma Foi. gasolina, deu um incentivo muito grande no movimento de Deu, solidariedade, sabe? deu Deu sim. influxo, é perceptível, é visível, e a gente aqui quer encerrar dizendo às pessoas que escutam a Suzana, como eu disse ali, a companheira espírita que disse de ser desesperada, venha participar dos comitês, né? Claro. Ou, se você não quer Se participar dos juntar em algum comitês, grupo, venha porque quando tem a chamada, né, é, dos atos, partilha as chamadas, os posts, vamos nos juntar em favor do povo palestino. O Sheik Kamal, aqui de Goiânia, diz que nesse momento a luta do povo palestino é a mãe de todas as lutas, e nesse momento é a ponta de lança do conflito com o imperialismo. exato, exato. Quem sabe Então, é o que está conseguindo unir os pobres, né? Na verdade, é, unir os do povos mundo, oprimidos do mundo, é, do mundo. do mundo. O presidente da Colômbia falou uma coisa muito linda, não sei se tu ouviu agora na CELAC. Ele disse o seguinte: olha, o que nós estamos assistindo é um aviso que o Império está dando. Qualquer um de nós aqui pode ser o próximo, na América Latina ou no Caribe, ou na África também, né? Porque A Argentina já nós, é o próximo. O governo do Milei é uma intervenção norte-americana. eu acho também aquilo já é um protetorado Já é um dele. protetorado. Mas em termos de massacre, sabe? Massacre, genocídio. Então, um império gigantesco criado na base da guerra, quando ele está caindo, ele só vai espalhar massacre, destruição e genocídio. Querido, eu acho que foi muito bom essa nossa conversa. Eu adorei. Adorei te conhecer, adorei conversar contigo. Eu vou deixar, quando eu publicar o nosso vídeo, eu vou deixar nos comentários o link do canal, aquele onde tem os debates, tá? Para as pessoas aqui do meu canal poderem ir lá visitar vocês também. E é isso. Prazer, Suzana. Nós vamos continuar se falando lá no nosso grupinho, continuar, né, incentivando as pessoas, dando força, porque eu acho que é isso. Essa é o nosso papel, essa é o pouco que a gente pode fazer. Querido, fica Muito bem. orgulhoso de ser amigo dos espíritas brasileiros. Né? Oh, querido, muito querido mesmo tu é. E, ó, eu me dou muito bem com todas, eu faço parte de grupos de diversidade religiosa, eu faço parte, o meu companheiro é ateu, eu me dou muito bem com todas as pessoas e eu levo o espiritismo de forma laica, né? Tem aquele movimento conservador meio fascista, mas aquele a gente não, daquele a gente não participa. Um grande beijo para ti. Gostei muito, Obrigadão, Suzana. a nossa conversa foi muito importante. E quem sabe a gente marca mais adiante, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como vão acontecer as coisas. A gente pode marcar mais uma, tá bom? Fica Combinado. bem, fica bem. Fica bem.